Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer agora a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 60, objeto de conhecimento, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações, detalhamento, processos de fatoração de expressões algébricas e a sua relação com os produtos notáveis. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então, para a gente iniciar a aula, vamos verificar o que é fatoração, né? Fatoração é uma forma de escrever uma expressão na forma de multiplicação. Então, quando a gente fala em fatorar uma expressão, né, a gente só vai escrever essa mesma expressão em forma de multiplicação, né? Então, eu não vou resolver uma expressão, certo? Eu só vou reescrever essa expressão em forma de multiplicação. Então, vocês estão vendo aqui, olha só, a gente tem uma expressão que é x² mais 5x mais 6. Essa expressão, se eu quiser fatorar, né, eu vou escrever essa mesma expressão em forma de multiplicação. Então, aqui já aparece fatorado para vocês, ó. X mais 3 vezes x mais 2. Então, agora, ao invés de ter x² mais 5x mais 6, né, ao invés de ter a expressão dessa forma, agora vocês estão vendo a forma que é fatorada, né? Ou seja, é a forma dessa expressão escrita através de uma multiplicação, que é x mais 3 vezes x mais 2. Né? Então, como é que a gente vai ter certeza, né, que essa multiplicação aqui de baixo é a mesma coisa que a expressão ali de cima, né? Se a gente resolver essa multiplicação, né, fazendo aí, usando a propriedade distributiva, a gente retorna ali para cima para a expressão x² mais 5x mais 6, né? Então, vamos ver, olha só, eu tenho aí x mais 3 vezes x mais 2. Aí, se eu começar a resolver, né, essa multiplicação, eu vou multiplicar o primeiro x com o x de lá, né? Vai ficar x vezes x. Então, vamos ver aí como é que fica. Olha só, vamos verificar aí, pode ir passando. Vai ficar, eu tenho essa multiplicação e eu vou calculando. X vezes x vai dar x². Aí eu pego o x e multiplico por 2. E aí vai dar 2x. Aí eu volto aqui para o 3 e multiplico pelo x. Vai dar 3x e, por último, 3 vezes 2, que dá 6. Então, vejam que se eu somar ali, ó, 2x mais 3x, vai dar 5x, né? E aí a gente vai retornar lá para a expressão, né? Que vai ser x² mais 5x mais 6, certo? Então, a gente confirma aí que a forma fatorada da expressão x² mais 5x mais 6 é exatamente x mais 3 vezes x mais 2. Então, relembrando, fatorar uma expressão é escrever essa expressão em forma de multiplicação. Então, a gente tinha aí a expressão x² mais 5x mais 6, né? E a forma fatorada dessa expressão vai ser x mais 3 vezes x mais 2, né? E é isso que a gente vai aprender a fazer hoje, né? A gente vai aprender como fatorar, né, uma expressão, como escrever na forma fatorada, né? Então, quando a gente passar de uma expressão, né, de um produto aí, para fatores de uma multiplicação, a gente vai estar fatorando. E se a gente fizer o inverso, né, se a gente já tiver os fatores da multiplicação e quiser ir para um produto, né, ou resultado desses fatores da multiplicação, a gente vai aplicar produtos notáveis. Mas hoje a gente vai estar aprendendo a fatoração e a gente vai ver dois tipos de fatoração aqui nesta aula. O primeiro tipo de fatoração é o fator comum em evidência. Então, lembrando que fator, né, significa uma parcela de uma multiplicação, né? Ou aliás, é uma parcela de uma multiplicação.
Então, olha só, quando a gente tiver termos de um polinômio apresentando um fator comum, esse fator comum ele pode ser colocado em evidência, né? Por exemplo, a gente tem aqui termos de um polinômio, AB mais AC, né? Entre A e B, aqui a gente tem uma multiplicação, né? A vezes B virou AB. E aqui também, A vezes C virou AC. Então, por isso que fala aí fator comum em evidência. E eu falei que fator, né, é um termo de uma multiplicação, né? Se eu tenho assim, ó, 2 vezes 3 igual a 6. O 2 é um fator, o 3 é o outro fator e o 6 é o produto, né? É o resultado. Isso aí a gente aprende lá nos primeiros anos do ensino fundamental, né? Então, a gente tem aqui AB mais AC. Aí a gente verifica que o primeiro termo, que é AB, ele tem o A, e o segundo termo, que é o AC, ele também tem o A, né? Então, a gente pode dizer que o termo comum dos dois termos, o fator comum dos dois termos é a letra A, né? Porque ele tem tanto no primeiro quanto no segundo. Então, quando eu tenho um fator comum, eu posso colocar ele em evidência. O que significa colocar esse fator comum em evidência? Significa escrever esse fator comum com uma multiplicação, né? Eu vou colocar ele no começo da multiplicação, literalmente em evidência, né? Mostrando aí o primeiro fator sendo ele, né? Então, olha só, aqui desse lado da igualdade já está a forma fatorada, né? Então, eu vou fazer aqui como foi feito. Se o termo comum é A, eu escrevo ele. E aí eu vou multiplicar esse termo comum pelo restante da expressão dentro de um parênteses, né? Então, vai ficar o restante da expressão dentro de um parênteses, né? E aí eu vou verificar quais são os termos que vão ficar aqui dentro, né? Então, no primeiro termo, eu vou ter o próprio AB, mas aí eu vou ter que tirar esse A, porque ele já está em evidência do lado de fora, né? E qual é essa conta que eu faço? É uma divisão. Então, AB dividido por A significa cancelar, né, os dois, o A com o outro A, e vai sobrar só o B. Então, desse primeiro termo, eu vou ter somente o B aqui dentro, certo? Aí eu repito o sinal de mais, porque é o mais que está aqui na expressão, né, no polinômio, e vou fatorar o segundo termo, que é AC. Então, vou fazer AC dividido por A, que é o termo em evidência. AC dividido por A é C, né, porque cancela A com A, que vai dar 1, né? A dividido por A é 1, né, porque todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, vai restar somente C. Então, aqui dentro vai ficar o C. Então, vejam que aqui está a forma fatorada desse polinômio aqui de cima. Significa a mesma coisa, só está escrito de maneira diferente, né? Está escrito em forma de multiplicação, né? Onde o termo que é o fator comum, ele está multiplicando o outro termo que restou aí da divisão entre o termo e o fator comum, né? Então, dessa forma é como a gente escreve, como a gente resolve, né, fatorar aí um polinômio quando ele tem um fator comum em evidência, certo? E como é que a gente pode dizer que isso aqui vai sempre acontecer, né? Por que isso aqui é verdade? Olha só, se a gente continuar, a gente vai ter, vamos visualizar como seria isso de forma geométrica, né? Imagine que a gente tem esse retângulo e o lado aqui de baixo mede A e esse lado aqui mede B. Então, a gente tem que lembrar como é que a gente calcula a área de um retângulo. É um lado, né, a base vezes a altura, ou seja, um lado menor vezes o outro lado maior, né? Base vezes a altura. Então, se eu estou dizendo que esse lado é A e esse outro lado é B, então a área, né? O que é a área? É essa superfície aqui do retângulo, né? Então, essa área todinha vai ser a multiplicação de A por B,
né? E por isso que eu coloquei aqui dentro o AB. AB é a medida da área desse retângulo, de lado A e lado B. Base A e altura B, certo? Aí, imagine que eu vou cortar esse retângulo em dois. Então, eu cortei aqui esse mesmo retângulo, eu cortei bem aqui, ó. Aí, o que vai acontecer? A altura que antes era só o B, está dividido aqui, né? Uma parte aqui de cima é o B e a outra parte aqui de baixo é o C. Coloquei aí a letrinha C. Então, isso significa que esse corte que eu fiz aqui, né, ele tem a mesma medida aqui da base. Então, ele também mede A. Então, agora, a área desse pedaço aqui, né, diminuiu, né? Ela é menor agora. Mas ela continua sendo AB, né? Porque a base A vezes a altura que eu chamei de B. E o retângulo de baixo, olha só, ele é A vezes C. Então, AC. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter, olha só, a soma de AB mais AC, né? Eu posso escrever ó, AB, a área de AB, mais a área de AC, é a mesma área do retângulo todinho aqui, né? Se eu somar essas duas áreas, né, AB mais AC, vai ser a área do retângulo todo. E o retângulo todo, ele é a multiplicação do A, né, pelo B. Lembram que eu chamei primeiramente esse lado todo de B? Então, AB mais AC vai ser igual a A vezes B, né? E depois eu incluí um C aqui, né? Então, ele vai ser, deixa eu retirar aqui, ele vai ser o A vezes a soma, né, desses dois lados, que é B e C. Então, vai ficar aqui, ó, vou escrever bem pequeno, né? A vezes B mais C. Então, isso aqui, ó, a gente viu agora através desse desenho, né? Que a área de AB mais a área de AC é a mesma coisa que a área do retângulo inteiro, né? Se a gente visualizar aqui no anterior, olha só. Essa área de verde somada com essa área aqui que eu vou pintar de vermelho, né? É AB mais AC. Então, AB mais AC, né? Para você visualizar de novo. É a mesma coisa da área do triângulo todo. E a área do retângulo todo é a base A multiplicada pela sua altura, né? Que aqui está sendo representada por B mais C. Então, vejam só o que aconteceu aqui. Eu tenho o polinômio com esses dois termos e aqui a forma fatorada desse próprio polinômio, né? E a gente viu que isso vai ser verdade, né? Lembrando que aqui, entre o A e o B e C, dentro do parênteses, tem uma multiplicação. Então, vejam, dois termos aqui contendo o A, que é fator comum, eu coloco ele em evidência e o que sobra aí vai para dentro dos parênteses, né? Fazendo a continha da divisão corretamente, certo? Então, para a gente treinar mais, a gente vai... Ó, aqui estava igualado para vocês, né? Olha só, AB, né? A soma de AB com a soma de AC é a mesma região, né? Do retângulo, do primeiro retângulo, né? O retângulo maior. Então, essas áreas são iguais, né? Então, se eu somar AB mais AC, é o mesmo que multiplicar A vezes a soma de B mais C, que é a altura, né? Então, treinando aqui em alguns exemplos, a gente vai treinar a colocar em evidência o fator comum das expressões abaixo. Então, olha só, na letra A, tem aí mx mais nx menos px. Eu já coloquei aí entre parênteses, né, que nesse exemplo a gente vai ter uma letra em comum, né? Então, se a gente olhar, tá bem fácil de visualizar, né? Porque aqui é mx, nx e px. A gente pode ver que nos três termos, a gente tem uma letra que vai se repetir em todos eles, né? Que a gente chama de fator comum. Então, esse fator comum é o x, né? Então, aqui na letra A, o fator comum é a letra x, né? Então, como é que eu faço para colocar essa letra x em evidência, né?
eu colocaria assim, ó, o x em evidência, aí eu multiplico, aí dentro do parênteses eu vou colocar todos os termos que sobrarem aí, retirando esse x, né, de uma divisão. Então, mx dividido por x, mesma coisa que cancelar o x com o x, então sobra m, né? Aí o sinal vem sendo positivo, e agora a gente vai fazer o segundo termo, nx. Então, nx dividido por x é como se cancelasse aqui o x com o x, que vai dar 1, e vai restar somente o n. Aí o próximo sinal é negativo, né? O sinal do px. Então, px dividido por x. Então, px dividido por x vai dar o próprio p, né? Porque x vai cancelar com x. Então, aí está a forma fatorada, x vezes m mais n menos p. Né? Então, a gente está vendo que antes era uma soma, né? mx mais nx mais menos px, e aí se transformou em uma multiplicação na forma fatorada. Então, sempre vai acontecer isso. A gente vai colocar a soma ou a subtração aí numa forma fatorada que vão ser aí fatores, literalmente, né? Então, na letra B, eu tenho 20x ao quadrado mais 25x. Então, aí, entre parênteses, eu já coloquei que existe agora não só a letra em comum, né? Mas sim números, né? Então, a gente precisa pensar qual é essa letra e qual é esse número que está em comum, né? A letra é mais fácil de visualizar, né? Aqui a gente tem x e aqui também a gente tem x. A diferença entre esses x é o expoente, né? Porque o primeiro x está ao quadrado e o segundo x está elevado a 1. Então, quando a gente tem a letra com expoente, a gente vai pegar a menor letra, né? A letra que tem menor expoente, aliás. Né? Então, entre x ao quadrado e x elevado a 1, eu vou pegar o x elevado a 1, porque ele tem o menor expoente, certo? E o número, né? Qual é o número que eu vou pegar? Eu tenho 20 aqui e 25 aqui. Então, a gente tem que pensar se a gente consegue dividir esses dois números por que número, né? A gente pode pensar assim: qual é o maior número que eu consigo dividir esses dois números? Né? Eu sei que 20 eu consigo dividir por 2, por 4, por 5, por 10, né? E o próprio 20. Mas será se eu consigo dividir o 25 por 2? Não consigo, né? Porque ele é ímpar. Então, eu não posso usar o número 2 para ser o número aí de fator comum. O 4, eu consigo dividir 25 por 4? Também não consigo, porque é um número ímpar dividido por um número par. Então, eu vou testar o próximo, que é o 5. Eu consigo dividir 25 por 5, né? E também o 20 por 5. Então, eu posso dizer que o 5 ele vai ser o número que é comum aos dois, né? É o número que eu consigo dividir aí esses dois números. Então, eu já sei que o x vai ser elevado a 1 e o número vai ser o 5. Então, vai ser 5x elevado a 1, né? O meu fator comum, que é 5x também. Então, agora, eu já achei o fator comum entre os dois. E aí, eu vou escrever esse fator comum multiplicando aí eu abro um parênteses e eu verifico o que vai ficar dentro desse parênteses, né? Como é que eu verifico isso? Eu faço a divisão, né? Eu pego o primeiro termo, é 20x ao quadrado, né? Vou escrever aqui, para você visualizar melhor essa divisão. 20x ao quadrado, eu vou ter que dividir pelo fator comum, que é 5x. Então, olha só, dividido por 5x. Então, como eu faço essa divisão? Você divide os números, 20 dividido por 5 é 4, e você divide aqui a letra também, né, com seu expoente. Como é que a gente faz essa divisão? X ao quadrado dividido por x elevado a 1 vai ser só x, né? Por quê? Porque eu repito o x e eu subtraio aqui os expoentes. Ó. 2 menos 1 daqui, sobrou 1 para ficar na resposta.
Então, 4x vai ser o que vai restar aqui, né? 4x. Aí eu venho com o sinal de positivo, que é o sinal seguinte aí. Aí eu vou ter que dividir agora 25x por 5x. Então, agora a gente já sabe, né? A gente divide o 25 por 5, que vai dar 5. Agora a gente só tem o x dividindo o x, né? Então, não vai sobrar nenhum x para ficar aí junto do 5. Então, aqui é a forma fatorada de 20x ao quadrado mais 25x, certo? Na letra C, eu tenho aí 4m ao cubo menos 6m ao quadrado. Então, olha só, a letra eu já sei que é m, né? Mas qual das duas eu vou pegar? Eu pego a de menor expoente. Então, eu sei que uma parte do fator comum já vai ser m ao quadrado. E agora, em relação aos números, né? Eu tenho 4 e 6. Eu tenho que encontrar um número que vai dividir esses dois números, né? Um maior número que divide eles dois. Então, tem que lembrar da tabuada, né? Se eu pegar o número 2, né? Eu tenho aí que 4 consegue ser dividido por 2 e o 6 também consegue ser dividido por 2, né? Então, é o próprio 2 que eu vou pegar. Ele vai ser o maior divisor entre 4 e 6. Então, eu sei que o 2 aqui vai ser o número que vai acompanhar o m ao quadrado, né? Vou colocar de azul também. E 2m ao quadrado, então, vai ser o fator comum. Aí eu escrevo esse fator comum como uma multiplicação, aí eu coloco o restante entre parênteses, né? Então, fazendo a divisão, 4m ao cubo dividido por 2m ao quadrado, eu divido número com número, né? 4 dividido por 2 dá 2. E m ao cubo dividido por m ao quadrado, né? Vai sobrar um m, né? Porque eu repito m e os expoentes aqui, ó, 3 menos 2, ainda vai sobrar um m para ficar dentro dos parênteses. Aí eu repito aqui o sinal de subtração, vou para a próxima divisão. 6m ao quadrado dividido por 2m ao quadrado. Então, divide 6 com 2, vai sobrar 3, né? M ao quadrado dividido por m ao quadrado dá 1, né? Então, não sobrou mais nada para colocar dentro junto com 3. Então, aqui é a forma fatorada, 2m ao quadrado vezes 2m menos 3. Na última letra, né? A mais b, x, mais 2a mais b, e aí eu sei que vai ser só letra, né? Já coloquei aqui que vai ser só letra. Então, vamos olhar, aqui ó, é o primeiro e aqui é o segundo. Então, é fácil a gente verificar o que se repete aí, né? Tudo isso aqui está se repetindo aqui, né? A mais b, e aqui também A mais b. Então, A mais b é o fator que se repete, é o fator comum. Então, eu vou escrever todo A mais b, porque ele todo se repete, né? E aí, ele vai ser uma multiplicação, né? E o restante eu vou colocar em um outro parênteses. Então, começando aí, né? A mais bx dividido por A mais b, vai sobrar só o x aqui dentro. Soma, né? Porque esse sinal aqui de soma. Aí, 2ab dividido por ab, vai sobrar só o 2. Então, A mais b vezes x mais 2 é a forma fatorada aqui da letra D, certo? Então, assim a gente viu como faz para colocar o fator comum em evidência, né? Você tem que identificar o fator comum e em alguns casos ele vai ser só a letra, né? E em outros casos vai ser letra e número. Então, tem que pensar aí direitinho na tabuada, né? Quando tiver os números, para verificar qual é o maior número que vai dividir, né? No caso aí os dois que a gente viu de exemplos, né? E ele vai também ser fator comum, certo? Então, agora que a gente viu o fator comum por evidência, né, a gente vai ver uma segunda forma de fatoração, que é o trinômio do quadrado perfeito. O trinômio do quadrado perfeito é assim, ó, um trinômio é chamado de trinômio do quadrado perfeito quando apresenta dois termos que são quadrados perfeitos, e o outro termo é o dobro do produto das raízes desses quadrados. Como assim, né? Então, olha só.
eu tenho aqui nesse exemplo x² mais 6x mais 9. Né? Então, será se esse trinômio, por que ele é trinômio? Porque ele tem 3 termos, ó. O x², o 6x e o 9. Então, ele é um trinômio, né? Será se esse trinômio ele é um quadrado perfeito ou ele é só um trinômio, né? Como é que eu vou saber isso, né? Se ele for um trinômio do quadrado perfeito, eu consigo fazer a fatoração dele, né? Então, para a gente saber se a gente consegue fazer a fatoração dele, a gente tem que seguir esses passos. Olha só, você vai olhar o primeiro termo e o último, tá? O termo aí de x², né? E o último termo que não tem nenhuma letrinha junto. Então, olhando para o primeiro e para o último termo, você vai ter que tirar a raiz quadrada desses 2 termos, né? Então, se eu tirar aqui a raiz quadrada de x², quanto é que vai ser isso, né? Eu cancelo o índice que é quadrado, né, com o quadrado do x. Então, raiz quadrada de x² é x. Aí agora você tira a raiz quadrada do último aqui, né, do 9 nesse caso. Então, raiz quadrada de 9 é igual a 3, né? Por que que é 3? Porque 3 vezes 3 dá 9. Né? Então, tem que saber também tirar a raiz quadrada, né? E aí, o que resultou aí essas raízes quadradas? O x e o 3, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever esse x e esse 3 em forma fatorada se esse x e esse 3, eu vou colocar aqui, ó, x vezes 3, né? X vezes 3 é 3x, certo? Aí eu tenho que conferir uma coisa, né? Eu tenho que conferir se eu pegar esse resultado aqui que saiu de 3x e multiplicar por 2, sempre por 2, né? Porque é o dobro. Aí, quanto que vai dar aqui? Vai dar 6x, né? Aí eu tenho que conferir se esse resultado aqui, 6x, é igual ao segundo termo, né? Então, olha só, o segundo termo que primeiramente eu nem olhei para ele, né? Eu tenho que fazer essa conferência no final, senão eu não posso escrever esse trinômio em forma fatorada, porque ele não é trinômio do quadrado perfeito. Nesse caso aí, deu, né? Eu peguei os 2 números que saíram aqui, ó, x e 3, né, e multipliquei. X vezes 3 é 3x. Aí, depois que você multiplicar, você verifica quanto que é o dobro dele. O dobro dele, deu aqui 6x, tem que ser igual ao segundo termo do trinômio. Se for igual, então eu posso escrever esse trinômio na forma fatorada. E qual é essa forma fatorada? A forma fatorada vai ser o x que saiu aqui e o 3 que saiu aqui, né? E aí você coloca entre parênteses eles dois, e o sinal que você vai colocar entre eles é o sinal que está aqui no trinômio, no começo do trinômio. Se é positivo, você coloca positivo, certo? Se fosse negativo, você colocaria negativo. E aí, já acabou? Não. Por quê? Eu tenho que escrever isso 2 vezes, né? Sendo uma multiplicação entre eles. Né? Então, vai ficar x mais 3 vezes x mais 3. Ou você pega o x mais 3 e eleva ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Ele está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes, certo? E aí isso significa exatamente um quadrado, né? Por isso que tem esse quadrado aqui, porque significa exatamente um quadrado, né? Onde os seus lados têm a mesma medida, olha só, x mais 3, né? Aqui também vai ser x mais 3 e o outro lado também. Por isso que a gente chama de quadrado perfeito, porque os lados desse quadrado, eles têm a mesma medida. Mas é muito importante essa conferência aqui do segundo termo. Não adianta só você tirar a raiz do primeiro e do último termo e escrever na forma fatorada, né? Se não conferir o segundo termo, não pode escrever ainda, né? Como a gente vai ver nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho x² mais 4x mais 16. Então, eu tiro a raiz quadrada de x², né? Raiz quadrada de x², a gente já sabe que é x.
Agora eu tiro a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, eu posso escrever aqui x mais 4 vezes x mais 4, será? Como é que eu vou saber se eu posso escrever isso aqui? Eu tenho que pegar esses dois valores que saiu aqui em cima, né? O x e o 4. Aí eu vou fazer assim, ó, x vezes 4, né? Aí dá 4x. Aí eu tenho que pegar e calcular o dobro desse 4x, sempre o dobro. Aí o dobro dá 8x. Esse dobro, ele tem que ser igual aqui, ó, ao segundo termo. Olha só, ele não é igual, né? Ele é 8x, ele é diferente. Então, eu não posso escrever na forma fatorada, né, esse trinômio, porque ele não é um trinômio do quadrado perfeito. Ele só vai ser perfeito se o segundo termo for exatamente o dobro, né, das duas raízes que a gente tira aí do primeiro e do terceiro termo, certo? Então, muito bem, essa foi a nossa aula. Espero que você tenha compreendido aí um pouco sobre fatorar por fator comum em evidência e o trinômio do quadrado perfeito, tá bom? A gente se vê, então, numa próxima aula.